Fala, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de vocês, hoje estaremos abordando um assunto bem tranquilo, que é o assunto sobre vírus. Vocês já talvez estejam cansados de ouvir falar devido à questão da pandemia, só que a gente vai falar algumas coisas importantes, específicas quanto ao funcionamento viral, quanto às características dos vírus. Questão de reprodução, formação, estruturas, material genético presente. Então a gente vai classificar essas questões dos vírus. Falaremos também algumas doenças virais. De forma geral, os vírus eles são muito parecidos, né? A gente tem visto bastante a questão do coronavírus, a representação esquemática do coronavírus, ele é muito parecido aqui com o rotavírus, com o vírus de hepatite, influenza, HIV. Eles são muito parecidos de forma geral, uma vez que eles são muito simples, tá? A sua estrutura é muito simples. Então, acaba não tendo muito para onde fugir. Só que o vírus acaba sendo muito específico também. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, vai ser uma aula tranquila, é fácil da gente conseguir entender. A gente vai precisar ter bastante atenção, principalmente quando a gente fala sobre reprodução viral, tá? Porque são dois tipos específicos, então a gente vai ter que ter bastante atenção quanto a isso. Só que é super tranquilo, tá ok? Então, vamos lá. Vírus. Basicamente, o vírus ele é uma cápsula proteica. Ele é formado externamente por proteínas, tá? A gente fala que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele tem que estar dentro de um ser vivo para que ele consiga reproduzir, tá? Então isso é uma das características virais. Quando a gente classifica os organismos vivos, a gente consegue classificar esses organismos em 5 grandes reinos. Temos o reino animalia, com os animais, o reino plantae, com as plantas, o reino fungi, com os fungos, o protista, pegando protozoários e algas, e o reino monera, pegando as bactérias. São 5 grandes reinos. E temos também os vírus, que são seres sem reino. E isso por quê? Porque quando a gente falou logo no início, nas primeiras aulas, a gente falou sobre a teoria celular, que, segundo a teoria celular, todos os organismos vivos apresentam célula. Então eu posso classificar, organizar esses organismos de acordo com suas características celulares básicas. Só que o vírus, ele não apresenta célula. Então, como característica que o vírus tem, a gente fala que o vírus é um ser acelular. Então, a primeira característica básica geral dos vírus são seres acelulares. A segunda característica básica geral dos vírus, e vai estar diretamente ligado ao seu funcionamento, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar no interior de uma célula viva para que ele realize o seu processo, o seu funcionamento, tá? Pode parasitar bactérias, plantas, fungos, animais, o que seja. Ele vai parasitar um ser vivo e nesse ser vivo, então, ele vai realizar suas funções. Como que ele realiza isso? Ele domina todo o maquinário celular, faz com que a célula passe a trabalhar para ele, tá? Então vamos lá. Características gerais dos vírus são seres acelulares, são formados basicamente por uma cápsula proteica, tá? Reveste externamente o vírus. A gente chama essa cápsula proteica de capsídio. Pode existir também alguns vírus que apresentam um envelope viral, tá? Que é algo mais externo. Esse envelope viral apresenta algumas proteínas que elas vêm a partir da membrana celular da célula hospedeira. Então, favorece a questão do reconhecimento a nível celular, reconhecimento de infecção. O vírus consegue entrar na célula de forma mais eficiente e também enganar o corpo de forma mais eficiente, enganar o sistema de defesa, o sistema imunológico do corpo. Então, ele apresenta um capsídio, pode apresentar um envelope. O vírus também apresenta material genético. Esse material genético ele pode ser um DNA ou um RNA, ou um RNA também em alguns casos, no caso do bacteriófago. O DNA vírus ou o adenovírus e tem o RNA vírus que a gente chama de retrovírus, tá? Então, DNA e ou RNA, tá? Então, o vírus apresenta capsídio, envelope, pode apresentar um envelope, apresenta material genético. Basicamente,
Essa é a estrutura geral dos vírus, tá ok? Os vírus eles podem parasitar organismos eucariontes, como a gente já falou, plantas, fungos, animais, e também pode parasitar organismos procariontes, que é o caso do vírus bacteriófago, tá? Quando a gente falar do bacteriófago, a gente vai falar sobre específico dele na questão da reprodução viral, tudo bem? Mas a gente tem que ter em mente essas características. São seres acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, são formados por capsídeo, material genético e pode apresentar um envelope viral. Esse envelope proteico é formado por proteínas. Essas proteínas elas vêm da célula hospedeira. Mas o que a gente pode abordar? São acelulares, como a gente já falou. Tá. Não apresentam locomoção, então o vírus não se locomove. Ele é levado pelo próprio organismo quimicamente para dentro das células, tá? Ele não vai nadando no seu organismo até aquela célula que ele precisa infectar, tá? Então, ele é transportado pelo seu próprio organismo. Apresenta, então, material genético, DNA ou RNA, tá? Então, basicamente, são essas características gerais dos vírus, tudo bem? Seguindo aqui, a estrutura, a gente já comentou um pouquinho. Tipicamente, essas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico. No caso, o vírus, ele vai carregar uma pequena quantidade de ácido nucleico. Ele pode ser um DNA ou um RNA, tá? No caso, os dois quando a gente fala de um bacteriófago. Mas ele vai estar sempre envolvido por um capsídeo. Então, temos aqui no caso o vírus, um exemplo, carregando uma partícula de RNA. Essa partícula de RNA apresenta uma enzima que a gente chama de transcriptase reversa. O processo natural de duplicação do material genético, formação de proteínas, é o que? Existe o DNA celular. Esse DNA celular ele sofre o processo de transcrição. Então, a enzima que faz a transcrição é a transcriptase. Essa enzima faz a transcrição transformando DNA em RNA. Esse vírus aqui, no caso, ele apresenta uma enzima que é a transcriptase reversa. O que essa enzima transcriptase reversa faz? Ela vai pegar esse RNA viral e transformar então em DNA dentro da célula, para que ocorra a fusão, que o material genético do vírus se funda ao material genético da célula hospedeira. Tá? Então é um processo reverso. Ele transforma RNA em DNA. Tá ok? Então temos aqui o vírus com o seu capsídeo proteico, o material genético aqui dentro, o RNA. Temos também a transcriptase reversa, a enzima. Temos depois um invólucro proteico com uma camada lipídica com glicoproteínas que a gente chama de envelope. Esse envelope, então, ele é originado da célula hospedeira, tá? Então, ele o vírus não produz esse envelope. Ele vem da célula hospedeira, da própria célula hospedeira. Isso faz com que o quê? Com que o corpo tenha dificuldade em reconhecer esse vírus como um agente invasor, atua também como facilitando a entrada do vírus na célula, uma vez que a estrutura química é semelhante da célula hospedeira e do próprio vírus, né? No caso do envelope viral. Tudo bem? Então, essa é a estrutura viral. Temos aqui um envelope, que é uma camada lipídica, temos proteínas, glicoproteínas, que atuam na questão do reconhecimento. Temos o capsídeo, temos também o RNA e a transcriptase reversa, que é a enzima que transforma RNA em DNA. Eu falei com vocês que a gente ia abordar a questão do bacteriófago quando falasse da reprodução, e no caso aqui agora. A reprodução do bacteriófago pode ser classificada de duas formas. Temos o que a gente chama de ciclo lítico e temos também o ciclo lisogênico. Tá? É bem tranquilo a gente conseguir entender um para o outro. O ciclo lítico ele é mais rápido. O bacteriófago invade a bactéria, ele toma conta da bactéria, libera o seu material genético,
dentro da bactéria. Esse material genético, então, vai se fixar, fundir ao material genético da própria bactéria. Aí a bactéria, então, começa a realizar cópias virais. Ele vai duplicar o vírus, começa a realizar várias cópias desse próprio vírus. Chega um momento onde tem tanto vírus dentro da bactéria que acaba rompendo a bactéria, levando a bactéria à morte e liberando mais vírus. E então o ciclo recomeça, vai infectar outra bactéria, vai liberar material genético dentro da bactéria, a bactéria então começa a produzir cópias do próprio vírus, vai acumulando esses vírus dentro da bactéria e vai liberar novamente os vírus no meio. Tá? Então é um ciclo, é um processo rápido. O vírus toma conta da bactéria, a bactéria realiza a produção de cópias virais e libera esses vírus no meio. Tá? Então, basicamente esse é o ciclo lítico, ok? Quando a bactéria realiza cópias virais, são organismos idênticos, tá? Então, são vários vírus idênticos. A bactéria vai produzir toda a estrutura viral, vai produzir o capsídeo, vai duplicar o material genético do próprio vírus, então vai produzir novos vírus para serem liberados no meio. E temos também o que a gente chama de ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico ele é um pouquinho mais longo. O vírus vai invadir a bactéria ou a célula hospedeira. Depois que ele invadiu a bactéria ou a célula hospedeira, ele vai incorporar, fundir o material genético dele ao material genético da própria bactéria ou da célula hospedeira. Aí o que vai acontecer? Ao invés de acontecer como aqui no ciclo lítico, que ele vai dominar a bactéria, dominar a célula e fazer a célula produzir cópias dele, no ciclo lisogênico é um pouquinho diferente. Ocorreu a fusão do material genético. Toda vez que a célula for realizar divisão celular, for realizar mitose, esse material genético do vírus que está fundido ao material genético da célula também é duplicado. Então temos aqui uma célula que foi infectada, depois ela realiza mitose, formando duas células infectadas. E essas duas células continuam realizando mitose, 4 células, 8, 16, assim por diante. Então chega um momento em que tem muita célula infectada, tá? Ela continua realizando todas as suas funções normais, só que ela não sabe que o vírus está ali dentro dela, porque ela está dividindo, trabalhando normalmente. Chega um momento, sobre condições naturais ou artificiais, alguma coisa faz com que esses vírus, esse material genético aqui que estava se duplicando normalmente dentro da célula, ele sinaliza e a célula então entra em ciclo lítico. O que eu quero dizer com isso? A célula estava se dividindo normalmente, estava trabalhando normalmente no ciclo lisogênico. Depois então ela entra no ciclo lítico. Quando ela entra no ciclo lítico, ela vai parar de trabalhar normalmente e vai começar a criar cópias virais. Tá? Então ela deixa aqui ela está dividindo normalmente, está fazendo seu processo, sua produção normal, e ela vai então entrar no ciclo lítico, parando a sua produção normal e iniciando a produção de cópias virais. E percebam que chegou um momento em que tinham muitas células que estavam infectadas. Então, quando todas essas células entrarem em ciclo lítico, eu vou ter uma quantidade absurda de vírus sendo liberados no ambiente. Tá? Um exemplo de vírus, de doença, né, que está em ciclo lítico, temos o HIV, por exemplo. O HIV ela é um vírus que se multiplica através do ciclo lisogênico. Por isso que demora para ser percebido. Desculpa. Por isso que demora para ser percebido a doença. Por quê? O vírus ele funde o seu material genético no material genético da célula. Então a célula, toda vez que ela for se dividir, ela vai também dividir o material genético do próprio vírus. E isso faz isso por anos. E chega um momento em que
a célula, por alguma condição, ela deixa de estar no ciclo lisogênico e passa para o ciclo lítico. E quando ela passa então para o ciclo lítico, ela começa a produzir cópias dos vírus, e à medida que vai produzindo cópias virais, a própria célula vai morrendo porque ela vai se rompendo, então a imunidade da pessoa vai sempre diminuindo, e toda vez que libera vírus na circulação, esses vírus infectam outras células e assim por diante. Tá? Então temos exemplo HIV, herpes também atua como no ciclo lisogênico, tá? Primeiro no lisogênico, depois entra em ciclo lítico, tá? Então é bem tranquilo a gente entender essa diferença. O ciclo lítico ele é um ciclo muito rápido. Infectou, dominou a célula, produziu cópias, a célula se rompe, infecta novamente, assim por diante. O ciclo lisogênico é um pouquinho diferente. Ele funde o material genético ao material genético da célula. Toda vez que a célula se dividir, divide também o material genético viral, e depois de alguma condição ele entra em ciclo lítico, dominando totalmente o funcionamento da célula. Tá? Então, basicamente, essa é a aula de hoje. A gente tem que entender essa questão da reprodução, o que é um DNA vírus, que é um vírus que apresenta o DNA, o que é um RNA vírus, que é um vírus que apresenta o RNA, possuindo então uma enzima que a gente chama de transcriptase reversa, que vai transformar o RNA em DNA. Tá? A estrutura viral apresenta um capsídeo de proteínas, apresenta um material genético interno, pode possuir um envelope. Esse envelope ele apresenta membrana de proteínas, de lipídios, apresenta glicoproteínas, só que esse envelope viral ele vem da célula hospedeira, da própria célula hospedeira, tá? Facilita a questão do reconhecimento, facilita a questão tanto a nível celular quanto a nível de defesa do organismo, tudo bem? Algumas doenças a gente pode abordar nessa questão dos vírus. A gente tem o H1N1, que está causando todo esse problema, essa pandemia. Temos também a rubéola, o sarampo, varíola, dengue, a poliomielite, febre amarela, gripe, HIV, raiva, que a gente chama de... tem um nome que é hidrofobia, cachumba, hepatite. Então temos inúmeras doenças que são virais. O grande ponto interessante nessa questão viral é que muitas dessas doenças possuem vacina, tá? Então temos como medida profilática, temos uma medida que para evitar a doença, temos a vacina. Então a pessoa toma a vacina, ela coloca vírus ou partes virais dentro do organismo, faz com que o organismo reconheça essa parte do vírus como um corpo estranho, inicia então o processo de defesa do organismo, tá? Produzindo anticorpos, produzindo células de defesa, fazendo então com que o seu corpo reaja de uma forma mais rápida quando entrar em contato com o vírus novamente. Tem sido muito estudado essa questão da vacina, principalmente agora nessa questão do H1N1, só que ainda demora, né, a produção da vacina, porque você precisa de vários testes para que seja liberado. Está iniciando o teste da vacina, até aqui no Brasil vai passar por alguns testes, e esperamos que tudo dê certo para acabar logo com essa questão da restrição a tudo, né? Tá ok, galera? Então, basicamente, foi essa a aula de hoje. Qualquer coisa, sinaliza que eu explico depois para vocês. Tudo bem? Tchau, tchau. Abraço.